Celebramos hoje, então, a festa do grande Santo Afonso Maria de Ligório. Ele nasceu no final do século XVII, em 1696, de uma família até abastada, e desde pequeno demonstrou que Deus queria dele grandes coisas. Pequenino já era grande devoto de Nossa Senhora, do Santíssimo Sacramento, era um menino muito inteligente. O pai, que tinha condições, logo o iniciou nos estudos das ciências exatas e do direito. E com 16 anos ele já era formado em direito, como um grande advogado, né? E formado nas ciências exatas. Tinha 2 doutorados já com 16 anos. E se destacava, sobretudo, no direito, como advogado, com grandes causas difíceis e que lhe podiam render muito dinheiro. Depois houve uma causa lá em que ele teve uns problemas, e era uma causa que lhe daria muito dinheiro. Ele terminou desistindo quando estava prestes a ganhar a causa, e tocado pela graça deixou tudo e foi cuidar dos pobres. E a sua vida foi dedicar-se a cuidar, sobretudo da população dos arredores de Nápoles. O seu pai via aquilo com maus olhos e achava um grande desperdício. E um dia, estando Afonso no hospital, para onde ele tinha ido morar para cuidar dos enfermos, ele ouviu a voz de Deus que o chamava a algo muito maior. E ele então deixa tudo e é ordenado sacerdote. Como sacerdote, se tornou um grande pregador, sobretudo do povo mais simples. Ele via a ignorância das pessoas, sobretudo no campo e nos arredores da cidade. Era o santo da caridade e, sobretudo, da pregação. Foi o grande pregador, o grande catequista popular. Sua fama cresceu e ele, então, depois foi designado. Quiseram, inclusive, fazê-lo bispo, ele se negou, né? Mais de uma vez. Quiseram designá-lo. E depois ele foi cuidar de umas religiosas, e uma dessas religiosas, com muita fama de santidade, lhe disse que o Senhor insistia que ele fundasse uma congregação religiosa. Depois de muito relutar, ele fundou a congregação do Santíssimo Redentor, como nós conhecemos hoje, os redentoristas. E essa congregação, com padres e depois irmãos, tinha sobretudo o objetivo da pregação às pessoas do campo, às pessoas mais de fora das cidades. Eram grandes pregadores do Evangelho. A sua função, na verdade, a sua missão, na verdade, era pregar, era tirar da ignorância religiosa o povo. Grande devoto de Maria Santíssima e grande devoto do Santíssimo Sacramento, um grande moralista. Santo Afonso escreveu mais de 90 livros, foi um musicista também, compôs muitas músicas, muitos hinos, inclusive alguns nós cantamos aqui, sobretudo no tempo do Natal. Era de uma dedicação total à pregação, ao ensino dos irmãos, mas enfrentou na sua congregação, que cresceu muito, dificuldades internas. O Papa o obrigou a ser bispo de Santa Ágata, Ágata dos Godos, e ele dizia: o Papa mandou, eu obedeço, tenho que obedecer ao Papa. E ele então se tornou bispo, transformou a diocese na santidade, seja dos sacerdotes, seja dos mosteiros, dos conventos, cuidou de toda a educação do povo, sobretudo na catequese, instruía, era um grande pregador, pregava muitas verdades eternas, propiciou para que se fizessem muitas missões populares, e os
os padres redentoristas se dedicavam a essas missões no povo, orientando, arrancando o povo do pecado, levando o povo para a santidade de vida. Eram os grandes missionários, né? E ele então, como bispo, transformou a sua diocese. Depois de um certo tempo, ele terminou saindo, volta para a casa dos redentoristas, se destaca pela sua grande pobreza mesmo como bispo. Era admirável a sua dedicação aos pobres, vendeu muitas coisas do palácio exatamente para dar aos pobres. E lá na congregação dos redentoristas, a congregação cresceu muito e ficou dividida, e nas disputas internas ele começou a ser perseguido dentro da própria congregação. Foi muito perseguido, caluniado, humilhado, tiraram-no de superior geral, depois foi expulso da congregação que ele próprio fundou e sofreu muitas humilhações. No final da vida ficou cego, surdo, admirável na sua humildade, na sua simplicidade, entregava tudo nas mãos de Deus e deixava-se conduzir pelo Senhor. Morreu aos 91 anos, depois de grande trabalho na igreja. E ele sempre dizia, o lema dele era nunca perder tempo. Era o cuidado que ele tinha de nunca perder tempo. Sempre guardava o seu tempo para Deus. Confessava-se praticamente todos os dias. Escreveu um grande livro, uma grande obra de teologia moral, procurando acertar aqueles desvios que havia na época com relação à moral. É o patrono nosso dos moralistas. Evolucionou praticamente a teologia moral, acertando, né, corrigindo erros que havia na época, seja de um lado, seja do outro, na concepção moral das coisas. Enfim, uma grande luz na igreja do Santo Afonso, que deixou os redentoristas, os padres, por exemplo, que cuidam de Aparecida do Norte, cuidam lá do Divino Pai Eterno, são redentoristas, filhos de Santo Afonso. O Papa deu a eles, Papa Beato Pio IX, deu a eles o cuidado do quadro de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, né? Então, o quadro original está sob os cuidados dos redentoristas, lá na sede dos redentoristas, a Casa Geral em Roma, na igreja de Santo Afonso, né? Onde estão lá. Estive lá quando a gente entra na sacristia, tem lá a estola, né, de Santo Afonso, num quadro, né? Muito bonito, bem na entrada. O grande Santo Afonso Maria de Ligório. Nessa semana, que é a semana dedicada à oração pelos sacerdotes, pelas vocações sacerdotais, vamos pedir a Santo Afonso que interceda por nós, sacerdotes, para que sejamos um grande exemplo que ele foi, nunca buscando as glórias do mundo. Eu penso que a grande tentação do sacerdote é a glória do mundo, é o aplauso do mundo. E é uma tentação, porque é uma figura que está sempre em destaque, né? Por isso, nos preocupa muito na igreja os sacerdotes midiáticos, que muitas vezes são importantes como meio de evangelização, mas também correm o risco de se deixarem levar pela vaidade, e é aí que o demônio pega. Então é importante que nós sejamos muito humildes e reconhecermos que toda obra que nós fizermos é obra da graça de Deus. Nós temos que entender que nenhuma alma se converte, nenhuma alma muda de vida e nenhuma alma sobe nos degraus da santidade se Deus não der a graça. Nós somos apenas ferramentas da graça, instrumentos da graça e instrumentos enferrujados, instrumentos muito simples. Por mais que nós nos esforcemos em trabalhar, em pregar, em ensinar, em atender o povo, por mais que nós façamos as coisas que temos que fazer, nós temos que buscar aos pés do sacrário
a graça, a força da graça. A alma de todo apostolado, ela está na oração. É de Santo Afonso aquela frase que nós dizemos sempre: quem reza se salva, quem não reza se condena. Isso serve para todos nós. Quem está no céu porque rezou. Então aprendamos de Santo Afonso sempre esse desejo de estar próximos a nosso Senhor. Quem reza nunca está sozinho. Quem reza está sempre na companhia de Jesus e de Maria. Quem reza sempre se fortalece. Rezar nunca é demais. Rezar. E depois dessa força que nós adquirimos na oração, nós levamos aos outros na nossa ação. Daí seria importante, né, nós nos alimentarmos sempre dessa presença de Deus na nossa vida. E procurarmos, né, depois daquele momento de intimidade com Deus, na nossa oração pessoal, nós continuarmos mantendo essa intimidade no nosso trabalho, no dia a dia. Qualquer coisa que nós façamos, que Jesus esteja sempre presente ali com Nossa Senhora, para que seja sempre a nossa inspiração e o motor, digamos, de tudo que nós fizermos. Não corramos o risco de um ativismo desesperador, achando que é no trabalho desmesurado, um trabalho sem medida, que nós vamos conseguir vencer. Precisamos trabalhar, precisamos nos esforçar para que as coisas aconteçam. Mas o trabalho de nada vale se não for nutrido, alimentado pela força da oração. Então cuidemos de não cairmos nessa heresia da ação, achando que a ação pela ação é que vai resolver as coisas. Isso serve de lição não só para nós sacerdotes, mas para todos vocês, para que busquem essa força de Deus na oração da igreja, na oração pessoal, na devoção à Nossa Senhora, na Eucaristia, porque é aí que está realmente o meio eficaz de nós fazermos aquilo que Deus quer em nossas vidas. E não busquemos as glórias do mundo. Santo Afonso morreu humilhado, e humilhado pelos seus próprios filhos. E Deus permitiu que ele fosse tão humilhado, e ficamos nos perguntando: meu Deus, por que isso? Mas na verdade Deus tem os desígnios, né? Aquele que se humilha será exaltado. Hoje é o grande doutor da igreja, está no céu, e o grande lumiar, né, que nos mostra realmente o caminho. Ele tem alguns livros, posso indicar para vocês, alguns que já foram publicados. Tem um livro da Glórias de Maria Santíssima, que é um verdadeiro tratado de devoção a Nossa Senhora, que vale a pena ler. Tem um tratado sobre a oração, um livro fininho, muito fácil, muito bom. Tem um outro, Prática do Amor a Jesus Cristo, que é um espetáculo de livro, eu li no seminário, muito bom. Um outro muito famoso também, que é as visitas ao Santíssimo, que todo mundo deveria ter. Visitas ao Santíssimo Sacramento e à Nossa Senhora. Tem uma visita para cada dia do mês, 30 visitas a Nossa Senhora, ao Santíssimo e à Nossa Senhora, né? E se não pode ir à igreja, né, pelo menos pode fazer uma oração em casa. O ideal é ir diante do sacrário. Então, são obras, né, que Santo Afonso deixou para nós, né, nos deliciarmos. Fez obras também aos sacerdotes. Tem um que a gente lia no seminário, chamado A Selva, muito bom também. Tem um outro feito de orientação aos bispos. Eu tive a graça de traduzir e enviei para vários bispos do Brasil no início do ano 2000, né, de presente, a alguns bispos no Brasil. Depois a editora Santuário editou, né, e já passou para todos os bispos, de modo que Santo Afonso é sempre essa luz, né, que vai mostrando o caminho de Jesus para nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.